Você aí, seu fraco, sabe por que você tá me olhando com essa cara de otário? Porque hoje eu vou te ensinar a não cair em provocação. Fala a verdade, só de ter aberto esse vídeo e ter se deparado comigo falando nesse tom mais agressivo, com palavras de cunho ofensivo, já deve ter causado uma certa estranheza. Você deve ter franzido a sobrancelha e com certeza seu sangue deve já ter dado aquela fervidinha, não foi? Essa é uma reação natural do nosso corpo a um estímulo estressante como esse. Mas será que é possível controlar esse impulso e não responder essa provocação à altura? Vai tomar culpado. Deixa de ser culpado. Deixa de ser Seja homem, compadre! Já deixa o like aí e se inscreve, porque no decorrer desse vídeo a gente vai ver se é possível agir pacificamente nesse tipo de situação. Você que disse! Foi você que disse! Vai tomar no repete essa porra! Repete essa porra! Você não disse que não tinha assim por causa disso, não? Eu não vou tolerar isso! Foi você que falou! Eu não vou tolerar isso! Mas você disse ou não? Retire essa merda! Você disse! Mas afinal, por que as pessoas nos provocam e por que essa provocação nos atinge tanto? Como eu disse no início do vídeo, a nossa reação a esse comportamento que vem de outra pessoa é algo muito natural. O nosso sistema límbico automaticamente, ao se deparar com um comportamento ofensivo e agressivo da outra pessoa, entende esse estímulo como um indicativo de perigo e instantaneamente ativa a nossa reação natural de fuga ou luta, fazendo com que a nossa reação seja automática de se defender de maneira proporcional, gerando um espelhamento do comportamento do outro que vai culminar no conflito. E para tentar controlar esse comportamento, primeiro a gente tem que buscar entender os motivos que levam a uma provocação. Eu costumo dizer que a provocação é um ato de carência, porque na maioria das vezes vem de uma pessoa que perdeu a razão, está agindo por impulso emocionalmente, mas não quer fazer isso sozinha. Então tenta de toda maneira influenciar e estimular o outro a ter o mesmo tipo de comportamento impulsivo dela. Resumindo, a pessoa quer te tirar do seu estado de conforto para trazer para o estado de conflito dela. Você faz o que lá fora? Você bate nela? Você empurra? Você joga no chão? O que você faz lá fora? Hein? Você não é um machista? Você não é? Você não disse que tem uma carreira? Você não tem fazer? E como será que a gente pode evitar ser atraído por esse imã do conflito? Antes de responder, eu quero deixar bem claro que eu não sou nenhum monge budista inatingível. Que qualquer ser humano de carne e osso está propenso a perder a cabeça e se levar pelo estresse algum dia. Mas no decorrer dos 12 anos da minha carreira operacional e dos meus estudos da formação de negociador, eu aprendi que algumas técnicas e exercícios mentais e comportamentais são capazes de alongar o seu pavio e deixar o seu ponto de explosão um pouco mais distante. E sim, é completamente possível você desenvolver o seu controle emocional. E a primeira coisa que você tem que exercitar para ser capaz de agir racionalmente e ter controle diante de uma provocação é a sua capacidade de enxergar os conflitos de maneira impessoal. Como eu já disse, quando nós recebemos esse estímulo de maneira reativa, a fisiologia do estresse faz com que a gente entre na visão de túnel e direcione completamente o foco para a pessoa que está nos provocando, sendo que nós temos possibilidades muito melhores de resolução quando focamos no problema, na questão e não na pessoa. E um exercício muito interessante para você conseguir fazer isso é o seguinte: pare e se pergunte, quem é essa pessoa que está me provocando? Trazendo para a nossa realidade cotidiana, por exemplo, de uma briga de trânsito, que é algo muito comum. Provavelmente a sua resposta para essa pergunta vai ser: não tenho a mínima ideia de quem seja. E é aí que entra o pulo do gato para você tentar não se comportar de maneira reativa. Se eu não sei, na verdade não tenho a mínima ideia de quem seja essa pessoa, quem é você? e automaticamente alguém que não tem a mínima importância para minha vida, por que eu me deixaria atingir por algo que ela está falando, sendo que ela fala também sem me conhecer, e não tem o mínimo de embasamento ou veracidade naquilo que ela fala? Simplesmente está despejando uma raiva em reação a qualquer coisa que tenha iniciado esse estresse. E quando você consegue parar, respirar e enxergar que aquela pessoa não significa nada para você e o que ela fala menos ainda, fica muito mais fácil de você manter o seu controle emocional e enxergar a melhor forma de resolver aquela questão. Então guarde essa dica de ouro, seja impessoal,
Foque no problema, na questão e não na pessoa. E se quem me ofende for alguém que eu conheça e seja importante para mim? O exercício é o mesmo. Se você conhece e sabe que aquele não é um padrão de comportamento daquela pessoa, você vai tentar entender os motivos que levaram aquele comportamento em comum e vai avaliar a melhor maneira de resolver, muitas vezes saindo e deixando para um outro momento. O outro conselho que eu dou para você não esquentar o seu motor no estalar de dedos é não empilhe problemas. Por mais que seja muito difícil, a gente tem que sempre tentar separar as áreas da nossa vida, porque é muito fácil a gente ver discussões sérias com consequências graves, mas que na verdade, quando vamos ver, iniciaram por coisa boa. Porque a pessoa simplesmente acumulou todos os seus problemas no trabalho, em casa e muitos outros, e acabou fazendo com que aquele motivo simples fosse um estímulo suficiente para desencadear uma explosão. Então procure resolver seus problemas sempre de maneira isolada e não correlacione uns aos outros, porque essa receita pode ser muito perigosa. E por último, e na minha opinião mais importante, pense sempre no que pode vir adiante. Um dos elementos que está contido em qualquer situação crítica é a escalabilidade, que resumindo é a capacidade que qualquer situação tem de ganhar maiores proporções. Então é de vital importância que diante de uma situação estressante, você tenha a capacidade de parar e pensar, se eu reagir de tal forma, o que pode vir depois? E assim você vai poder enxergar as milhares de possibilidades de consequências que uma reação pode trazer, e que talvez uma escolha de atitude errada naquele momento pode trazer mudanças negativas, capazes de virar o resto da sua vida de cabeça para baixo. Eu quero deixar bem claro que esse vídeo não tem o intuito de estimular ninguém a morrer como uma ovelha. Você deve sim se defender sempre que for necessário. A questão envolvida é, nunca deixe seu impulso ou sua raiva apagarem a sua capacidade de raciocinar. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e até a próxima.